Olá pessoal, hoje vamos de VRTM11, fundo que saiu incorporando outros fundos, né? Vamos dar uma olhada como é que tá a situação atual dele, o que é que dá para esperar. Você que recebeu as cotas do VRTM, né, que possivelmente era contexto de outros fundos e após as incorporações recebeu essas cotas, vamos dar aquela olhada, ver como é que tá a situação atual do fundo, o que é que dá para esperar dele para os próximos meses. Enfim, taxas temos aí 0,9 de gestão, 0,2 de administração, ou seja, taxinha de 1,1 ao ano, né? Comparando com outros fundos, está dentro da grande média ali, que normalmente é entre 1 a 1,2, então ele está mesmo que no meio termo disso. A última distribuição foi de 9 centavos por cota, a gente vai já dar uma olhada nisso, nas expectativas, né? Tem questão de deflação, tem questão de Selic, tem questão de composição do portfólio, a gente vai dar uma olhada nisso também mais à frente. Vamos avançar. Nos destaques vai falar sobre algumas alocações que ele fez, a gente vai já olhar como ficou o portfólio dele. Também teve algumas vendas, algumas compras, pagamentos de parcelas de empreendimentos, a gente vai já dar uma olhada como é que tem esses empreendimentos atualmente. Teve venda de fundos imobiliários em carteira, a gente vai já olhar como é que tá essa carteira, uma carteira bem grande, tá? A gente vai dar uma olhada nisso, principalmente na questão de distribuição, como é que fica. Número de cotistas, quase batendo os 14 mil cotistas, não tem reserva praticamente nenhuma, então tá entregando praticamente o que ele está tendo de resultado. Porém, a gente vai ver um pouco sobre esse último resultado entregue, né? Que ele teve um resultado acima do que ele distribuiu, ok? Então, tem uma reserva que a gente vai ver lá na DRE, apesar dele não colocar aqui como reserva por cota, mas a gente vai já entender isso lá na DRE. Patrimonial 9,65, ele está sendo negociado nesse momento por volta do R$ 8,40, né? Um desconto por volta de 13% de deságio. Vamos dar mais uma olhada aqui. Alguns números, tem questão de liquidez. Essa liquidez não adianta nem tanto olhar por aqui, porque está aqui pegando a média dos últimos 6 meses. Mas se a gente pegar a média do último mês, vai dar uma liquidez bem acima disso. No Estados Invest aqui vai dar por volta de quase 900 mil. Aqui, ó, 870 mil reais negociados por dia. Está abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor base, né? Inclusive, nesse momento, após, teve a finalização das compras, né? Das incorporações dos fundos. E mais ou menos ali no final de agosto, né? Foram liberadas essas cotas. Teve uma emissão, né? Para compra desses fundos. E aí muita gente acaba que sai vendendo, né? Não quer continuar, ou é, não quer ficar com as cotas do VRTM, ou quer aproveitar algum valor que esteja. E aí muita gente saiu vendendo as cotas, né? A cota deu uma caída bem considerável. Se a gente pegar aqui lá do finalzinho de agosto, ali quando foi a liberação das cotas para o pico mínimo, ele quer por volta de 6%. Então, até uma cota, uma queda, né? Até considerável, né? Sendo que a gente teve momentos aqui que ele estava por volta dos R$ 11, a gente pegar nesse período aí, quem estava com as cotas nesse momento, tá aí 23% de deságio. Cara, dependendo do preço que pegou, né? Quem já pegou aqui, ainda tá com a queda negativa, mas aí tá volta de 4%, e então ele vem caindo. Na última semana deu até que uma balançada, mas não teve tanto efeito na cota, né? Praticamente estabilizou na última semana. Questão de funcionamento do fundo, é um fundo multi-estratégia, ok? Sempre buscando a questão de risco e retorno, como a gestão fala, e buscar um spread de crédito aí sobre o CDI. Tivemos alguns acontecimentos importantes em agosto, como no caso da captação de 360 milhões de reais, né? Teve a subscrição, e com isso esse dinheiro foi levantado e foi liquidado os fundos Ouri 11, OUF e o FAOE11. No caso, quem era cotista de um desses fundos, né, ficou com cotas do VRTM, né? Foi feita a liberação no finalzinho de agosto e eles passaram a ser, então, cotistas do VRTM, os três fundos foram liquidados. Também teve questão a respeito da WeWork, um inquilino aí de um dos seus imóveis, inquilino do VRTM. Temos aqui um fato relevante, vou até abrir um fato relevante que até saiu depois, que no caso a WeWork estava em atraso, né? E saiu a ordem de despejo, né, voluntária por parte da WeWork, ok? Isso aqui já tinha tido um fato relevante lá em agosto, né, que foi dito lá a decisão e tal, questão referente ao atraso dos aluguéis, e segue assim então. Aqui ele vai falar um pouco mais da liquidação desses três fundos, né, dos fatos relevantes e suas datas, mas enfim, já foi liquidado, os cotistas já viraram cotistas do VRTM. Patrimônio atual do fundo é de 450 milhões de reais, 13.500 cotistas aproximadamente, e 100 milhões de reais em caixa, né? A gente está num momento atualmente onde a gente tem muitos fundos imobiliários caindo fortemente de preço, né? As cotas caindo, então pode ser uma oportunidade interessante o fundo pegar um dinheiro, né, e comprar cotas agora baratas para quando essas cotas subirem fazer um ganho interessante, ou até que ela levar para carrego mesmo, né? Considerando um fundo a um preço bem descontado, dá aquela turbinada na questão da distribuição. Então, tem um caixa aí, a gente vai até ver que isso é um percentual relevante. Então pode, dependendo da estratégia, né, fazer uma jogada interessante, né, nesse período agora, quando a gente está vendo a Selic subindo, deflação
de agosto, né, que vai impactar os fundos, principalmente de papéis, em 1, 2 meses para frente, né, a depender do delay, tá? Normalmente é 2 meses, 2, 3 meses, né? Já passou 1 de agosto, a gente já está finalizando setembro, então muitos fundos aí têm a tendência de cair suas distribuições e assim as cotas caírem mais ainda do que o que já vem caindo, né? Lembrando, isso é só uma tendência, pode não acontecer, mas aí o fundo com caixa interessante pode fazer alocações bem legais, né? Operações aí a preços bem descontados. Mas enfim, ele até seria que são destinados a alocações de ativos do pipeline dele, né? Também questão de pagamento de taxa, questão de distribuições. Ele vai falar aqui sobre a questão da inflação, foi 0,38 de julho, né? A gente já sabe, de agosto saiu, foi menos 0,02, então, como eu falei, tem a tendência de fundos e papéis darem uma reduzida na sua distribuição devido à atualização monetária. Ele vai até falar, né, que isso impacta, claro, a questão principalmente dos fundos de papéis. Sem falar também, né, a Selic subindo, muita gente saindo da renda variável para ir para a renda fixa, que está pagando mais, né, com essa Selic subindo e tem um risco muito menor em comparação com a renda variável, ok? Aqui ele vai falar um pouco sobre as etapas, né, como foi, teve a questão da assembleia, oferta e tal, para aquisição desses fundos, né, vamos pular essa parte, e 27 de agosto foi então feita a conversão das cotas. Aqui nos últimos CRIs adquiridos, temos aqui algumas aquisições, IPCA mais 10,8, outro IPCA quase 13, né, a gente vai já olhar como ficou o portfólio atualmente, IPCA mais 10. Aqui, imóvel adquirido, no caso 10 milhões de reais, a taxa de IPCA mais 11. No caso, isso aqui é uma operação de compra de imóveis na planta, a preço de custo. Ele tem vários imóveis assim adquiridos em portfólio, além dos CRIs, né? Como eu falei, é um fundo multi-estratégia, né? Tem um bom percentual em FIIs também. Aqui nós temos as últimas distribuições e entramos na DRE. Antes de continuar a DRE, é importante a gente ver uma questão de assembleia que teve, né, para deliberar alguns itens. A gente vai dar uma olhada nisso. No resumo, essa assembleia e esses itens é mais a questão tanto de dar mais poder para aquisição, para negociação, alienação de forma rápida para a gestão e administração, né, para que eles possam fazer isso sem a necessidade de uma assembleia, né, para cada uma das coisas que a gente vai ver mais à frente, como por exemplo aqui o primeiro, né, aquisição e alienação sem necessidade de aprovação específica para cada compra a ser realizada, tá? E aí foi feita essa assembleia para aprovar ou não. No geral, resumo, né, em resumo foi aprovada, tá? Mas não é somente isso aqui, a gente vai dar uma olhada no que é que foi aprovado, ok? Também aqui questão de aquisição e alienação, assim, voltado com o valor que está em caixa, né? O caixa temporário também foi aprovado. Também contratação de administrador, gestor e pessoas ligadas a isso, para prestação de serviço. Também alteração de regulamento e autorização. Referente à questão de justa causa e sem justa causa para administrador ou gestor, né? Podendo ser na questão de substituição. Ou por justa causa, que no caso seria aí devido a alguma fraude, desvio de conduta, desvio de função, ok? Também tem a questão de descredenciamento para a CVM, né? Isso seria então por justa causa, e teve alguns itens, né, que foram modificados, como a gente vai ver. Sem justa causa, né? No caso aí, decidiu-se ali por trocar, né? E aí teria então que deve comunicar ao gestor acerca da substituição com no mínimo 60 dias, ok? E o gestor fará o recebimento, né, do que foi ali no período, tá? Tanto na questão do recebimento como também taxa de performance, até a data do cessar do contrato, né? Também tem a taxa de gestão e a remuneração no prazo aí de 24 meses, né? Caso ele venha a ser substituído sem justa causa, ok? Então, inclusive, também a questão de taxa de performance e alguns itens que ele vai colocar, né? Como também como é que fica a questão da substituição, né? Com justa causa. A substituição, ele vai falar que a questão como é que fica a taxa de performance, como é que fica a taxa de administração. Aqui nós temos também um item, né, que não será devida nenhuma multa ou indenização, independente, né, de ser por justa causa, né, que seria o mais agravante. Então não teria questão de multa ou indenização, tá? No caso aí por parte do administrador ou gestor. Também deliberou aqui sobre a contratação de administrador, gestor, pessoas ligadas a este, né, para prestação de serviço de distribuição, assim como também no caso de ativos estruturados ou distribuídos para administrador, gestor ou pessoas ligadas, né? Então seria aberto a isso também, ok? Tem muita coisa, tá? A gente viu isso bem de forma resumida, bem por cima, e no caso teve aqui 28,33 a favor, né? 0 contra, teve uma abstenção, e o resultado no final foi aprovado. Ok? Tem a quantidade de votos, enfim, essas foram as modificações. Quem quiser ver no detalhe pode baixar o comunicado completo da Assembleia, né, e ver no detalhe todo o artigo, tá? Vamos voltar para o relatório. A gente tem então aqui a questão na DRE. Na DRE a gente tem aqui os meses anteriores, mas eles não servem basicamente de parâmetro para a gente ver a situação atual do fundo em diante, tendo em vista que a quantidade, né, do tamanho do fundo patrimonial, as operações mudaram muito
meio termo aqui de agosto e julho, né? Você vê até pela quantidade de cotas aqui, a gente tem menos de 12 milhões de cotas, aqui tem quase 47 milhões de cotas. Então mudou muito desse julho para agosto, né? Então a gente se baseia mais em agosto e vê o que é que tem aí para frente. Total de resultado, tirando já as despesas, ele fechou 4,5 milhões, né? O que dá 10 centavos por cota, ele entregou 9. Fez uma reserva ainda, apesar de lá no começo do relatório ele ter falado que não tinha reserva. Então, provavelmente ele estava falando de julho para trás, né? E com base nisso, tem a questão da inflação de agosto que foi negativa, né? Foi deflação. Então tem a tendência nos próximos meses fundos de papéis terem uma redução nas suas distribuições, né? Ele tem muitos FIIs em carteira, como a gente vai ver mais à frente, né? Tem questão das operações atreladas à inflação. Então tem essa tendência de ter essa redução automaticamente na questão das distribuições, tendo em vista isso. Então até dentro disso vou chutar aí que entregue para o próximo mês valores próximos dos 9 centavos aí, quem sabe até repetir, né? O mesmo dividendo, quem sabe um pouco menos, a depender desse cenário de deflação, ok? Lembrando, é só um palpite, não é nada certo, tá? Vamos sempre torcer para entregar mais, né? Entregar 10, 11 centavos, daí para cima, ok? Mas vou chutar aí valores próximos dos 9 centavos com essa tendência de cair devido à questão da deflação, ok? Aqui ele vai falar algumas mini DRS, né? Porque considerando a questão da subscrição, né? Quem comprou as cotas na subscrição, aí tem VRTM 13, 17 ao 20, o 15 ao 16, né, dependendo do momento ali ao qual foi adquirido no período da subscrição. Aqui a gente tem a questão de valor de cota, tá? Vamos pular isso aqui. Aqui é a composição da carteira pegando apenas os CRIs que ele tem, né? A gente já vê o caixa aqui do fundo que é 21%, né? Então, um caixa relativamente alto. E aí, dependendo da alocação, tem a tendência de subir a distribuição do fundo, né? Se ele alocar em operações com um retorno maior do que o caixa que está atualmente, né? Possivelmente deve estar o caixa aí em uma operação mais tranquila, na operação de um risco menor, até para ele ter uma movimentação rara nesse caixa. Então, ele alocando isso em operações de taxas altas, tem a tendência do risco, lógico, subir, né? Mas tem a tendência do retorno também aumentar. E é um percentual alto, né? Quase 22%. Aqui a gente tem as outras operações. A gente fica sempre de olho na questão da Carvalho Rosquem, né? Teve alguns problemas aí, como vocês sabem, né? Vem tentando se recompor a Carvalho Rosquem. A gente já viu aí em alguns fundos ela tentando ali honrar os compromissos. Tem a questão da Conta Minas também, que é bom estar acompanhando, tá? Mas se bem que aqui no percentual total vai ficar Conta Minas com 0,9, Carvalho Rosquem com 0,39. Beleza, de posição. A maior posição aqui necessariamente seria menos 3%, mas tem mais coisa aqui. A gente tem os FIIs, né? O Canip é o maior peso, caso 1,6%. Nesse cenário que a gente tem hoje de muitos fundos caindo, quem sabe ele pega esses 100 milhões, dá uma portada segura em alguns fundos aí, descontando, fundos descontando, né? Essas cotas subirem, ele fazer um ganho interessante, né? Mas no cenário que a gente está atual, é de FOFs, né? Fundos multi-estratégia, né? Fundos que acostumado a fazer trade, é de aproveitar esse cenário que a gente tem de queda, né? A gente não sabe até quando vai, até porque o mercado é imprescindível, né? Fazer uma compra interessante ali para quem sabe depois sair vendendo lucros interessantes ou, como eu falei, manter para carrego a depender do retorno, ok? Aqui a gente tem os imóveis que ele tem, né? Os empreendimentos. Tem um percentual aqui, o maior 5,58. A gente tem um resumozinho aqui para ficar mais tranquilo. A carteira de CRIs representa 18%, FIIs 34%, os imóveis 25% e o caixa 21%. Então, atualmente, o maior percentual que ele tem é em FIIs, né? E um percentual grande de caixa, né? Se a gente comparar ali com outros fundos, né? O caixa ele ainda tem valor em volta de 100 milhões de reais, como a gente viu. Quem sabe ele usar isso aqui de uma forma sábia e dar uma turbinada na questão do fundo. Alguns números, questão sectorizadora, por devedor, o segmento, né? Questão civil principal. E a gente tem a questão da carteira de FIIs dele, por setor e por gestor, né? O principal é a BTG e a Kinea. VBI também tem um percentual aqui, né? JPP, enfim. A classificação, os principais fundos são voltados fundos de papéis, né? 32% são fundos de papéis, tem logístico, laje. Por estado, a gente vê aqui a distribuição, São Paulo principal. Aqui, por quantidade de ativos, a gente vê a questão de exposição. Pegar o massivo mesmo das operações, a quantidade de operações, grande parte ali, ou melhor, a maior parte, bem grande, aqui vai estar com 2% ou menos de posição, são operações bem pulverizadas, como a gente viu lá no portfólio. Aqui por volume também vai dar aqui um bem pulverizado, né? Aqui a gente tem por indexador, inflação é o principal, 61%, CDI 35%. Aqui por tipo de ativo a gente já viu isso lá naquela listagem. A cota, né, o deságio que tem, inclusive, atualmente está até maior, né? Tá por volta de 8,40, como a gente viu. Só conferir isso mesmo, 8,40. Claro, vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo, né? Taxa média a gente tem aqui no geral, pegando a carteira de CRIs dele, IPCA
mais 9,83, CDI mais 3,34, também tem IGP, mas os principais estão aqui nesse, os dois primeiros, né? Aqui a gente já finaliza, né, o relatório. Pessoal, vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, participe do grupo Telegram, link na descrição. É um fundo que podemos dizer que é relativamente novo, tendo em vista, né, esse montante, né, toda essa movimentação que o fundo fez. E além disso, teve a questão das assembleias, né, que a gente viu lá, muita coisa mudou, foi aprovado na questão da administração, da gestão do fundo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!